Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo para o nosso canal GeoSucu. Assista, curta, compartilhe, ok? Bom, tema do vídeo, questão Palestina. Olha, é um tema bastante controverso, mas nós temos uma base dessa tensão, que provocou essa tensão. E essa base é, sem sombra de dúvida, desde quando foi aprovado a Resolução 181 da ONU, do dia 28 de novembro de 1947, que essa resolução produziu a chamada a partilha da região da Palestina, quando ela foi dividida entre judeus e palestinos. Os judeus ficaram com mais ou menos 53% da região da Palestina e os palestinos com 47%. É bom lembrar que nessa resolução 181 da ONU, Jerusalém ficou de controle internacional. Jerusalém, ficou estabelecido que Jerusalém teria um regime especial de administração e pela ONU é uma cidade internacional. Ok, pessoal? Bom, logo depois da resolução 181 ter sido aprovada, os judeus declararam a criação do Estado de Israel, ali no dia 14 de maio de 1948, que é quando comemoram a criação do Estado de Israel. É lógico que os países vizinhos, Síria, Líbano, Jordânia e Egito, até mesmo toda a Liga Árabe, não aceitou essa criação. E ao longo desse período, nós tivemos conflitos entre árabes e israelenses. Tivemos logo a Primeira Guerra, em 1948, onde os vizinhos, não aceitando a criação, declararam guerra a Israel. No caso, o Egito, o Líbano, a Jordânia, a Síria, foram derrotados nessa guerra. Depois tivemos a guerra de 1956, entre Israel e Egito. E aí, o grande conflito, o conflito de 1967, onde, mais uma vez, Israel vencedor, avança sobre áreas palestinas, como, por exemplo, a Cisjordânia, que estava sob controle da Jordânia, e da faixa de Gaza, que estava sob controle do Egito. Mas também avançou sobre as colinas de Golã da Síria, ali uma faixa de segurança no sul do Líbano, e a península do Sinai do Egito. Mas a questão, ela não para por aí. Nós tivemos em 1973 a Guerra do Yom Kippur, onde os países derrotados na Guerra dos 6 Dias tentaram buscar reaver os territórios perdidos. Mais uma vez derrotado, e aí Israel consolida o avanço sobre áreas palestinas e de outros países. Mas nós tivemos o acordo de Camp David, pessoal, lá em 1978, onde Israel devolveu as terras de Sinai ao Egito. Mas a questão aqui é Palestina. Bom, na Guerra dos 6 Dias, Israel ocupou Cisjordânia e faixa de Gaza. Ao longo desse processo, nós tivemos o Acordo de Oslo de 1993, onde o governo do presidente dos Estados Unidos, do presidente Bill Clinton, mais o primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin e o já falecido Yasser Arafat assinaram o Acordo de Oslo, que tem como princípio básico terra por paz. Israel avançou no sentido de gradualmente devolver terras aos palestinos. Em contrapartida, a Palestina reconhecia o Estado de Israel. E foi isso que a OLP de Yasser Arafat fez na época. Ok, pessoal? E Israel se comprometeu a devolver gradativamente as terras ocupadas na Guerra dos 6 Dias, Cisjordânia e faixa de Gaza. Nesse Acordo de Oslo, foi criado o órgão Autoridade Nacional Palestina, onde a própria ONU reconhece como o único órgão a negociar, a falar sobre a questão palestina. E os presidentes, ao longo da história da ANP, onde a sua sede fica em Ramallah, na Cisjordânia, foi o finado Yasser Arafat e o atual Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Muito bem, nesse processo de devolução de terras, já interrompida, nós tivemos em 2005, quando o primeiro-ministro era Ariel Sharon, de Israel,
ele devolveu a faixa de Gaza aos palestinos, né? O controle de Gaza aos palestinos. E em 2006, nós tivemos eleições na faixa de Gaza, onde o Hamas, de orientação sunita, venceu as eleições. O Hamas nunca reconheceu o Acordo de Oslo, por exemplo. E é por isso que os Estados Unidos, Israel e a União Europeia até hoje nunca reconheceram a vitória do Hamas na eleição de 2006. Desde 2007, Israel promove um bloqueio econômico para fragilizar a administração do Hamas. Nós tivemos, então, esse processo lá interrompido na Cisjordânia, já que a Cisjordânia é governada também pelos palestinos, tendo o Fatah, rival do Hamas, governando algumas áreas da Cisjordânia, como, por exemplo, Jericó, Hebron, Ramallah, onde fica a sede da Autoridade Nacional Palestina. Mas atenção, o controle da Cisjordânia ainda está praticada por Israel. Israel ocupou militarmente a Jordânia e até então, até hoje, nunca devolveu o controle da Cisjordânia aos palestinos, mesmo o Fatah governando a Cisjordânia. Ok, pessoal? Bom, em 2007, nós tivemos, depois da eleição do Hamas na faixa de Gaza, um rompimento muito forte entre o Hamas e o Fatah. Isso prejudicou o processo de andamento no processo de paz entre árabes e judeus, já que o Hamas não negocia. Mas, em 2014, o Hamas administrando a faixa de Gaza e o Fatah administrando a Cisjordânia, eles produziram uma reconciliação. Hoje nós temos um governo de reconciliação para dar continuidade ao processo de paz iniciado ali mesmo para valer de forma concreta no Acordo de Oslo. Ok, pessoal? Essa é a situação atual. Nós temos o Fatah administrando Gaza e o controle da faixa de Gaza é total dos palestinos, sem a presença de colonos judeus e nem presença de militares. E a Cisjordânia está sendo governada pelo Fatah, mas não mantém o controle da Cisjordânia, que permanece sendo ainda praticada pelo governo israelense. Ok, pessoal? Olha só como o loiro oxigenado e tuiteiro presidente Donald Trump não pode ficar fora e sem fazer das suas, contrariando a resolução 181 da ONU. O que foi que o loiro oxigenado fez? Reconheceu de forma unilateral Jerusalém como capital de Israel no final de 2017. E para completar ele fez o quê? Ele autorizou, 6 meses depois, a abertura do consulado dos Estados Unidos em Jerusalém. De acordo com a ONU, é uma cidade universal, internacional, e não pode ser capital de nenhum país. Ok, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!